Meus queridos, preste atenção, tem um versículo, que é muito conhecido no livro de João, capítulo 16, versículo de número 33. O que diz lá, meus queridos? Lá diz o seguinte: no mundo tereis o quê? Talvez você repetiu aí na sua casa, né? No mundo tereis aflições. Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele venceu. E eu e você, sim, somos herdeiro desta vitória. E glória a Deus por isso, né? Mas vejam só, querido, que no mundo tereis o quê? Aflições. Ou seja, eu e você temos que estar consciente que vamos passar o que? Por lutas, por momentos difíceis, por circunstâncias que talvez não gostaríamos de passar, mas vamos enfrentar, né? Imagina só, né? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 40 anos. Ah, eu tenho 30 anos. Eu tenho 20 anos. Quantas batalhas, quantas lutas você já passou até o momento? Quantas dificuldades você já enfrentou já na sua vida, não é verdade? Claro, quanto mais velhos, não é verdade? Quanto mais anos você tem, pode ter certeza que muitas batalhas, muitas dificuldades, mas louvado seja Deus que você está de pé, você está firme, você está aí e venceu e vai continuar vencendo no nome de Jesus. É algo que não tem como fugir, né? Não tem como escapar, né? Algum momento da nossa vida, alguma situação vai passar, todo mundo passa, tá certo? Então, independente se você está dentro da igreja, se você está fora da igreja, não importa, você vai passar por isso. Então, pensando sobre isso hoje, nesta tarde, né? Onde eu estava meditando um pouco na palavra de Deus, né? E também pensando na live que eu ia fazer no dia de hoje, né? O Espírito Santo colocou algo no meu coração muito simples, mas muito simples mesmo, que vamos compartilhar aqui nesta noite, em o nome de Jesus. Olha, ele colocou no seguinte no meu coração: não temos que estar preocupado com as lutas. Não devemos estar preocupado com as lutas, mas sim como estamos nos preparando para enfrentar essas lutas. Entende? Não temos que estar preocupado com as lutas. Não temos que estar preocupado com as batalhas. Não temos que estar preocupado com as dificuldades. Mas sim como estamos nos preparando para enfrentar isso. Seja que no mundo tereis aflições, e o Senhor Jesus já deixou o conselho dele, né? Tende bom ânimo. Então, aí você temos que ter bom ânimo e olhando para Cristo, vamos ter bom ânimo. Então, não temos que estar preocupado com as lutas, não temos que estar preocupado com as diversidades, mas devemos sim nos preocupar como estamos nos preparando para enfrentar elas. E o versículo que vamos falar hoje no livro de Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Vamos então de palavra, que é o importante, que edifica a nossa vida, né? Já estamos meditando na palavra. Diz o seguinte, olha, versículo 20, Mateus capítulo 7, versículo de número 24, diz o seguinte, olha só: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva. No versículo de número 26 diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e a não os cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e desceu a chuva. Então vejam só que os dois exemplos, no versículo 24 e o versículo 26, falam que aquele que ouve as minhas, todo aquele pois que escuta as minhas palavras. Então ambos escutaram as palavras. Mas aí começou então uma diferença. Qual foi a diferença? No versículo 26 fala do homem prudente. Já no versículo 24 fala do homem prudente. O primeiro exemplo é o homem prudente. O segundo exemplo é o que? O homem insensato. O homem prudente, ele edificou o que? Na rocha. O homem insensato, ele edificou na areia. Mas vejam só que eu quero chamar a atenção no seguinte. O versículo 25 e o versículo 27 diz o seguinte: e desceu a chuva.
Para ambos exemplos, a luta veio. A chuva representa o que aqui? As preocupações, né? As preocupações veio para ambos. E vindo a preocupação, vindo os problemas, surgiu o que? As batalhas. E as batalhas foram para o ambos. Aquele que era insensato e aquele que era prudente. Aquele que edificou na rocha quanto aquele que edificou na areia. Os problemas veio para todos. Veio para ambos. Entende? Então por isso que eu e você não devemos estar preocupados com os problemas. Ele vai surgir. Seja você hoje prudente ou seja insensato. Seja você que está edificando na rocha ou seja você que está edificando na areia. As lutas, os problemas vão vir para ambos. No mundo tereis o quê? Aflições. Então eu e você não devemos estar preocupados. E muitas vezes ficamos inquietos. Muitas vezes deixamos de fazer algo. Não é verdade? Muitas vezes deixamos de estar com algumas pessoas. Muitas vezes deixamos de aproveitar a vida. Muitas vezes deixamos de curtir certos momentos. Muitas vezes deixamos tantas coisas. Por quê? Porque eu estou com muitos problemas. Né? Eu estou com muitas lutas. Eu estou muito preocupado. Meu querido, não fica preocupado com as lutas. Mas fica preocupado sim. Como você, como eu, como nós estamos nos preparando para enfrentar essas chuvas, para enfrentar essas batalhas, essas coisas que está aí nos deixando que com a preocupação, que não deveria. Como estamos nos preparando, né? Muitas vezes estamos preocupados com as lutas que está diante dos nossos olhos, entende? Estamos angustiados, estamos aflitos, estamos desesperados, mas não paramos para pensar como estamos nos preparando para enfrentar esta preocupação, para enfrentar esta batalha, para enfrentar isso. Como estamos nos preparando como pessoa, né? Como está o nosso espírito, como está o nosso emocional, como está o nosso físico, como está o nosso espiritual, conforme o pastor Benê pregou neste domingo, né? Os 3 pilares. E é verdade, como está o nosso emocional, como está o nosso físico, como está, né, o nosso espiritual, ou seja, a maneira que eu e você temos, né, de nos preparar. Para quê? Para as batalhas que vêm adiante. Então entende que o prudente e o insensato. Prudente edificou na rocha, né? O insensato edificou na areia. E tudo começou como? A maneira de se preparar. Por quê? Porque o prudente, a Bíblia diz o seguinte, né? Olha só, o prudente diz, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Pratica. É fiel. É temente. É justo. É obediente, né? Não é um religioso, misericórdia, não seja religioso, mas seja um cristão, temente a Deus, praticante da palavra. E aí eu vou estar livre das preocupações. Não, não vai estar livre, não. Eu vou estar livre dos problemas. Não, você não vai estar livre dos problemas, não. Eu vou estar livre das chuvas. Não, não vai estar livre das chuvas, não. Por quê? Porque a chuva veio, desceu para ele também, né? Mas ele o quê? Ele praticou a palavra. Ele estava se preparando, se cuidando, né? Então não devemos estar preocupados com as lutas, mas sim preocupados como estamos nos preparando para enfrentar essas lutas, para enfrentar essas tempestades, para enfrentar essas batalhas. Então a Bíblia diz que ele praticou, e ele praticando, né, assemelhou ao homem prudente, que edificou sobre a rocha. Olha que coisa linda. Agora o que acontece no versículo 27? E aquele que ouve as minhas palavras também teve oportunidade de ouvir a palavra. Mas o que aconteceu? Não se preparou. Não estava preocupado em se preparar a si mesmo. Diz, né? Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre. Comparou-lhe a um homem sensato que edificou sua casa sobre areia. E desceu o quê? A chuva para ambos. Só que um
se preocupou em preparar, em se preparar para aquilo. O outro não. E eu faço a seguinte pergunta no dia de hoje, né? Como o Espírito Santo fez essa pergunta para mim, glória a Deus, né? Como você está se preparando? Você está se preparando? Se deve preparar. Se deve, sim, se preocupar. Como você está se preparando? Ouvindo a palavra, praticando ela, sendo fiel, sendo justo, aleluia, guardando, seguindo a Cristo. Ah, mas eu estou preocupado com as lutas. Sim, vai ter luta diante, mas eu estou me preocupando em me preparar para enfrentar aquela tempestade, para enfrentar aquela luta, nos 3 pilares, né? Emocional, físico, espiritual, e glória a Deus por isso. Vivendo e praticando a palavra. E olha a diferença, um foi edificado na rocha, o outro já foi edificado onde? Na areia. Desceu a chuva, e não só as chuvas não foi só a chuva não. Com a chuva, ambos versículos, tá? Tanto o 25 quanto o 27 diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Né? Vejam só que com a chuva, né, foi piorando, não é verdade? Foi piorando, né? E os problemas são assim, né? Às vezes os problemas que não se resolvem parece que vai piorando, né? Vai com aquela bola de neve numa descida, né? Vai aumentando, vai aumentando. Então, depois da chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram contra aquela casa e foram para os dois. Preste atenção, foi para os dois. Prudente e insensato. Edificado na rocha, edificado na areia. Não importa quem você seja. Vai vir sim os problemas, vai vir sim as batalhas, vai vir as lutas. Pare com esse negócio de religião. Ah, você vai receber oração. Ah, você vai fazer isso. Ah, você vai fazer essa campanha. Ah, você vai ser guardado e não vai ter mais luta e não vai ter mais batalha. Mentira. Mentira. Vai ter sim. Vai ter. Claro que vai ter. Vai ter. Então não esteja preocupado com isso. Esteja preocupado como estamos nos preparando para que quando chega esse momento, venha acontecer o que, irmão Luiz? Venha acontecer isso aqui, meus queridos. O primeiro exemplo diz: e desceu as chuvas, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e diz: e não caiu. Tá? Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha, que era o Cristo Todo-Poderoso, se preparou para este momento. Será que hoje você estamos nos preparando? Né? E a questão é o seguinte, meus queridos, tem pessoas que só querem se preparar, só quer se preparar quando já tem os problemas. E não é assim. A chuva acontece de repente, né? Hoje em dia tem a tecnologia, né? Que informa, não, vai chover, vai fazer frio, e às vezes erra. Não é verdade? Às vezes erra. Quantas vezes a previsão falou que ia chover e não choveu? Quantas vezes a previsão falou, vai sair um sol e mentira, não sai um sol, muda de repente, não é verdade? Eles podem ter um recurso que pode ajudar, mas muda, né? E Deus fala, vai chover, Deus fala, vai fazer calor, Deus é Deus e pronto. Ele deu a ordem, acontece. A chuva vem de repente, não é verdade? Talvez já aconteceu contigo, você estava num passeio, estava na cidade, sei lá onde você estava, e de repente a chuva apareceu do nada, não é verdade? E você estava sem guarda-chuva, né? E apareceu do nada, né? Apareceu do nada a chuva, e você estava sem, né? E você estava sem o guarda-chuva. Acontece, né? Você não esperava, surgiu. Assim também são as lutas, batalhas. Ah, eu não esperava, surgiu. Sim, mas você se preparou? Ah, mas não esperava? Por isso tem que se preparar. Se preparar. Para finalizar, né, o insensato, aquele que não se preparou, o versículo 27 diz a mesma coisa. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Mesma coisa. E o que diz? E caiu. E o que mais? E foi grande misericórdia. A sua queda. Não estava preparado. Meus queridos, não esteja preocupado com as lutas.
esteja preocupado como você está se preparando para enfrentá-las. Não esteja preocupado com a tempestade, mas como você está se preparando para enfrentá-las. Não esteja preocupado com o dia de amanhã, ainda mais que a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus, mas como você está se preparando hoje para enfrentar o dia de amanhã. É importante praticar a palavra, é importante ser temente a Deus, é importante dar ouvido a Ele, é importante ser fiel a Ele, é importante todos os dias eu e você estar sendo edificado sobre a rocha, que esses problemas serão envergonhados, essas tempestades vai passar e o melhor de tudo, o nome do nosso Deus será exaltado e glorificado através da nossa vida. Amém? Então fique com essa palavra hoje no seu coração. Vamos nos preparar sim. Eu não sei o que há de acontecer amanhã, né? Temos algumas coisas que sabemos que há possibilidade de acontecer, como por exemplo o culto da noite. Talvez amanhã você saiba que você vai trabalhar no dia de amanhã. Talvez amanhã você saiba que tem uma reunião. Você sabe. Mas o que vai acontecer eu não sei. Mas pode vir problema, pode vir luta, pode vir o que for. Mas o importante é, eu vou estar preparado. E vou me preparar todos os dias. Até quando eu vou me preparar? Todos os dias, meus queridos. Não existe até quando. Não existe. Porque as lutas vai vir, vai vir, vai vir. Mas pode ficar tranquilo. Que vai fazer o quê? Não vai cair. Agora, se for o contrário, não se preparou, vai ser grande a queda. Né? Vai ser grande. Os prejuízos vai ser maior. Pode mudar? Pode. Mas pode demorar mais. Então fique com essa palavra no seu coração, amém?